um ataque. A reforma trabalhista, não é segredo também, ela é um ataque não só sobre os direitos dos trabalhadores, ela piora muito as relações de trabalho na medida em que fortalece o poder patronal e fragiliza o trabalho. Então, a reforma trabalhista, 40% dela saiu direto, assim, foi formulada e escrita diretamente dos computadores das confederações patronais e enviada para o relator da reforma. Então, a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional do Transporte, Confederação Nacional da Agricultura, todos os sindicatos patronais, portanto, formularam o que queriam da reforma trabalhista e enviaram para o computador do relator da matéria. Então, não há nenhuma ilusão sobre o caráter dessa reforma. Ela só retoma uma prática e uma concepção de relação de trabalho das nossas elites que nunca deixaram de sentir saudade do escravismo, né? E que, considerando a forma como a abolição, né, aqui com 400 aspas, se deu no nosso país, em que praticamente os escravizados quase que tiveram que pagar uma indenização, né, aos seus senhores por essa abolição. Então, o mais inimaginável sempre aconteceu na nossa história, e parece que a gente ainda não conhece suficientemente, não se debruçou suficientemente sobre esse aspecto das relações de trabalho no Brasil, sobre o peso que tem 4 séculos de escravismo sobre a nossa concepção de trabalho e mesmo sobre a nossa cultura de trabalho, né? Essa ideia de que não trabalhar, ou de que reivindicar feriado, ou reivindicar descanso semanal remunerado, é algo imoral, né? É algo que fere a ética do trabalho, desse ponto de vista de que nós, que não somos a elite, nascemos mesmo para morrer de trabalhar, e quanto mais trabalharmos, mais honrados, mais dignos seremos, né? Então, isso é uma cultura que também nos conforma e tem muito a ver com essa concepção de trabalho, porque nós temos mais tempo de trabalho escravo no nosso país do que da construção de uma ideia liberal, inclusive de trabalho livre, né? Vejo que estou aqui colocando 200 aspas em cada uma dessas concepções. Portanto, há um ataque aos sindicatos e aos seus dirigentes, obviamente. O fim do imposto sindical se deu da maneira que deu. Nós temos uma reivindicação histórica do fim do imposto sindical, mas nunca sem colocar outra alternativa no lugar. Jamais defendemos que os sindicatos ficassem desprotegidos. Até porque sindicatos, por exemplo, citar um exemplo concreto, se sindicalizar é demitido sumariamente. Então, esse sindicato não tem sindicalizados. Porque se as pessoas sindicalizam, perdem o emprego, né? E temos, portanto, esse sindicato, mal ou bem, só existe porque tinha um imposto sindical. Então, para a gente compreender como que essas coisas se deram, né? Nós queremos o fim do imposto sindical, autonomia e liberdade sindical, que os trabalhadores decidam, mas que os trabalhadores decidam. Agora, a reforma trabalhista nos impede, aí muitos sindicatos foram, inclusive, de decidir em assembleia. Tinha que ser uma decisão individual. Cada um individualmente tinha que ir lá e dizer se aceitava ou não aceitava. Ou seja, uma decisão coletiva definida em assembleia, nas instâncias do sindicato, pelos termos da reforma trabalhista, não teriam validade. Então, há um ataque aos sindicatos e aos seus dirigentes, obviamente, vindo de todos os lados. Não só do lado mais que a gente consegue enxergar, que é o lado patronal, né?
Então, em vista disso, eu estou na escola com muita alegria, porque estar na escola é muito bom, né? E encontro na escola algumas coisas muito diferentes, para pior e para melhor, né? E assumi essa tarefa, como o Arnaldo já anunciou aqui, desde 2015, de coordenar a Secretaria de Relação com os Movimentos Sociais. É uma secretaria nova no âmbito da CUT. A CUT hoje tem 44 dirigentes, sendo 22 homens e 22 mulheres. Eu sempre gosto de ressaltar isso. É uma luta das mulheres cutistas por essa paridade, que tem que ir sendo, né, qualificada cada vez mais, porque quando a companheira Regina chamou os presidentes, né, das CUTs para o palco e de algumas confederações, no encerramento do nosso ato do 1º de maio, vocês podem ver que era a Regina e 5 homens, né? Então, as presidências das direções dos sindicatos ainda continuam continuam sem grandes alterações, mas é um debate que está posto nos sindicatos e que tem muito mérito nosso. Então, a nossa tarefa na CUT é coordenar a Secretaria de Relação com os Movimentos Sociais, que é uma secretaria nova, assim como a Secretaria de Cultura, que tem feito trabalhos bem interessantes. E quando eu chego na CUT, já estão construídas e já tem e no mesmo congresso onde eu fui eleita, a CUT também toma uma resolução no Congresso de participação nas 2 frentes populares organizadas, a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, né? A Frente Brasil Popular é uma frente que congrega dezenas. Teve reunião da Frente Brasil Popular com mais de 100 entidades de movimentos sociais e populares presentes. E também partidos. Então, PT, o PCdoB, parte do PDT, em algum momento, uma ou outra representação do PSB, participam, né, das reuniões e da construção da Frente Brasil Popular. A Frente Povo Sem Medo se constitui num processo também de não compor com partidos, né? De não ter partidos, ainda que a maioria dos participantes da Frente Povo Sem Medo, obviamente, tem militância partidária no PSOL, um ou outro no PSTU e no PCB. Então, o que não tem ali, ou seja, o espectro não se apresentam como partido, mas como movimentos coletivos, né, como costuma se dizer hoje, mas com essa identidade, tem identidade partidária, mas não é o partido presente ali. Não falo em nome do partido, não defende as resoluções do partido, mas das suas frações e dos seus movimentos dentro do partido, obviamente, numa concepção geral das suas agremiações partidárias. Para nós, isso não é nenhum problema, porque achamos um problema, né, que que não é uma tendência, também é uma política, né, é uma estratégia de negação da organização partidária, né, de negação e de criminalização dos partidos. Então, a Frente Brasil Popular tem movimentos importantes na sua composição, a Frente Povo Sem Medo tem organizações importantes na sua organização, na sua composição, e nós conseguimos construir uma frente de lutas com muita unidade, mesmo com as diferenças entre a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo. Não é uma tarefa fácil, né? No interior da Povo Sem Medo, muitas vezes, a maior organização dentro da Povo Sem Medo é o MTST, que a gente conhece pela figura do Guilherme Boulos, mas não é só ele. Eles têm muita juventude
muita gente que está na coordenação desse movimento, né? Tem outras pessoas que não aparecem, mas tem muitas lideranças bem importantes que formulam, que organizam, né? Várias regiões do estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, principalmente, mas já tem hoje expressão de organização em 11 estados brasileiros, né? Atuam muito nos movimentos de moradia, mas não só, tá? Então, nós acompanhamos, é bem importante a participação e temos construído lutas fortes, manifestações grandes, conseguindo unir Frente Brasil Popular, que tem o MST, que tem Via Campesina, que tem várias expressões do campo, né? E também expressões de outros movimentos de moradia na sua composição. Então, essa tem sido a nossa tarefa na CUT Nacional. A Frente Brasil Popular se organiza, já estava em andamento há uns 2 anos antes da minha chegada, né, na secretaria. A secretaria não existia, portanto, ela está em processo de construção, o que também é uma tarefa difícil, né? Você constituir, criar identidade, estabelecer uma dinâmica de funcionamento para uma organização e uma nova organização no interior da central, que é essencialmente de sindicatos. A relação do sindicalismo com os movimentos nunca foi uma relação fácil, né? Porque fazer movimento estudantil, por exemplo, é uma coisa, dirigir um sindicato é outra coisa, né? Uma greve estudantil não implica em perda de emprego, em perda de salário, em afetar a vida concreta, a sobrevivência material de uma família, de um grupo de pessoas, né? Ou o desemprego, o que significa o desemprego para um trabalhador. Então, tem características, são movimentos que têm importâncias, dinâmicas diferentes, têm importância, mas têm consequências diferenciadas, né, para um e para outro. Assim, os movimentos, né? Então, entender a especificidade e o papel dos sindicatos e entender a importância do movimento social e popular e como articular essas duas organizações tem sido o nosso esforço na Secretaria de Relação com os Movimentos Sociais. Então, eu queria falar um pouquinho aqui sobre a movimentação dos nossos inimigos, né, de classe, os nossos adversários. Então, e o papel, qual é o nosso papel de sindicalistas e organizadores do movimento social nesse contexto. Então, a agenda neoliberal, ela não é nem capaz e nem legítima, e nem quer superar os efeitos da crise mundial de 2008. Até porque a crise é uma crise que não teve, assim, os agentes da crise não tiveram prejuízo, porque os bancos e o sistema financeiro que produz a crise de 2008 teve socorro dos governos, né? Então, e justamente é uma crise criada pela supremacia do capital financeiro sobre o capital dito produtivo na economia, tanto dos Estados Unidos quanto de países europeus. Então, ela já fez muito mal ao mundo e aos povos, haja visto o povo grego, né? A Grécia, que foi jantada, vamos dizer assim, e digerida pelo sistema econômico europeu, e hoje não tem, é um país sem soberania, não define a sua política econômica. Então, se não há um programa capitalista que possa se sustentar perante o povo, também não pode haver democracia, porque esse sistema está prescindido do povo, e eu acho que o Mineiro traz aqui elementos muito consistentes para a gente compreender esse fenômeno, que não é um fenômeno, né, da democracia sem povo. Ela não é possível. Então, ela sempre, para a burguesia, a democracia nunca foi um princípio, ela sempre foi uma tática, só foi um instrumento, e nunca um princípio.
A memória do autoritarismo militar, ainda entre nós, é muito recente, especialmente na nossa região da América Latina, e por isso o capitalismo lança mão de novas e veladas formas de intervenção política e econômica na soberania dos povos. A América Latina e o Oriente são laboratórios, ou já são a efetivação destas novas formas de tutela. As redes sociais, a mídia empresarial, um judiciário subserviente, um judiciário aliado desse projeto, o poder do sistema financeiro e os vassalos de sempre são seus melhores instrumentos. Portanto, em Honduras, Paraguai, Brasil, Síria, Egito, as primaveras árabes, as estratégias se repetem. E que agora estão também na América Central, do mesmo jeito. Uma classe média, os bate-panelas daqui também tem lá com outras características e com o mesmo discurso e com os mesmos objetivos. Desde 2005, já vinham sendo traçadas as rotas alternativas à democracia no Brasil. Ou quem é que não lembra da aliança da Globo com o Judiciário para tirar o Lula da eleição em 2006 com a história do mensalão? O mensalão é que o partido pagava mensalmente uma propina para a sua própria bancada para votar assuntos de interesse do próprio partido. Quer dizer, essa é a síntese, desse enredo. Junho de 2013, acho que cada vez mais a gente vai compreendendo o que foi junho de 2013, cada vez menos o discurso de as massas nas ruas, vão fazendo a revolução, cada vez menos esse enredo tem consistência e sustentação. A Lava Jato, na sequência, então, a Lava Jato é um desdobramento do processo do mensalão e apresenta o judiciário como os arautos da moral capazes de salvar a República, custe o que custar. Nos lembra o Figueiredo, Eu vou implantar a democracia e, se não aceitarem, eu prendo e arrebento. Então, o Sérgio Moro, custe o que custar, vai limpar o Brasil de toda a corrupção. Então, tem um grau de... Esse discurso, ele encanta setores fundamentalistas, setores que acreditam nas soluções mágicas para problemas reais. E a gente tem que fazer um esforço grande para não acreditar em soluções mágicas para problemas reais, Então, não são só as igrejas que oferecem milagres, Milagres, compre a meia ungida, a vassoura ungida, o carnê da prosperidade, Tudo envolve, sim, pagar alguma coisa, porque, afinal de contas, no capitalismo nada é de graça, nem é um milagre, Nessa fase do capital. E aí também tem os que acreditam que o Sérgio Moro, que a Lava Jato também vai cumprir uma missão redentora. Isso não existe, Mas não existe, mas muita gente acredita nisso. Então, a nossa tarefa aqui, desse grupo de vanguarda, de formação política sindical, tem a tarefa de desconstruir os mitos fundadores e os mitos que são propagados o tempo todo. Porque a Tuti Carneiro tem uma frase que eu guardo, que eu repito sempre. Os mitos existem para justificar as situações de absoluta injustiça e desigualdade. É isso que os mitos fazem. Os capitalistas se fecham e congelam investimentos, mesmo com crédito farto e desemprego em baixa. As torneiras do capital vão irrigar as campanhas certas, e nós vamos ter, a partir de 2013, e como uma das consequências de 2013, o Congresso mais reacionário, mais conservador, mais bandido, mais patrimonialista, mais apropriador porque a pessoa fala, o Estado, não é o Estado que é patrimonialista. As elites são patrimonialistas porque são elas que se apropriam de forma privada do bem que é público. Então,
E aí, as discussões sobre redução de maioridade penal, Estatuto da Família, criminalização ainda maior do aborto, são cortinas de fumaça também para, como é que a gente fala? Tem uma palavra que me fugiu agora. Para consolidar uma base de sustentação social que é despolitizada e que não entende se falar de reforma trabalhista, mas entende que, olha, estão atacando a família. Olha, aquele lá são os abortistas. Então, eu voto a favor do fim dos direitos trabalhistas e voto a favor da flexibilização do trabalho escravo. Mas eu sou aquele que defendo a família porque sou contra o aborto. Então, este jogo político-econômico foi feito pelo campo conservador, usando o discurso religioso para que as pessoas não enxergassem suas profundas perdas de direitos e de soberania. Então, é este o uso político que vem sendo feito, né? O missionário Arruda, aqui na Assembleia Legislativa, devia ser chamado mais adequadamente de milionário Arruda, porque é isso que ele é. Ele está lá defendendo os seus interesses de milionário, e não seus interesses, não o interesse da família, porque a família está perdendo o emprego, a família está voltando para o mapa da fome, a família está ficando sem escola pública, porque a Croton está dominando, inclusive agora, numa intervenção agressiva sobre a educação básica, né? O programa já estava escrito pelos traidores, está lá tudo escrito no Ponte para o Futuro. Os empresários escreveram um programa chamado Travessia Social, que quando eu cheguei na executiva da CUT, era esse o debate que estava se fazendo já no final da gestão anterior da Central. Então, a CUT está dizendo, desde 2014, na disputa eleitoral de 2014, quando a CUT se posiciona entre um projeto e outro, e que a PP se posiciona e apanha que nem boi na roça. Vou lembrar e vou repetir isso sempre, porque eu não quero esquecer, eu não quero ser cordial com quem não compreendeu o momento histórico que vivíamos em 2014 e bateu na gente porque fizemos um jornal contrapondo o que era o projeto Dilma e o que era o projeto Aécio. É o projeto Aécio que está em execução e só foi possível com um golpe, tá? Isso não quer dizer que a gente não veja os erros cometidos pelo governo Dilma quando assume o projeto derrotado, né, no início do seu mandato. Isso também fragilizou o nosso governo. Um teto para os gastos e nenhum teto para os direitos. E nenhum piso, desculpe, para os direitos. É essa síntese, para concluir, é essa síntese do programa do desgoverno, que o Temer é a figura, mas não é o Temer que está governando. Acaba de assumir cargos de direção na Petrobras, executivos da Shell e da Esso. Isto é o governo. A desterritorialização do Brasil. À medida que as terras passam a ser objeto de estrangeirização, porque abre-se para governos e para empresas, não só pessoas físicas, comprarem terras do Brasil sem nenhum limite. À medida em que a Lava Jato destruiu a indústria naval e criou um consenso manipulado na sociedade de que entregar a Petrobras e as reservas do pré-sal é melhor do que essa corrupção. Quando a corrupção não significa 0,1% do faturamento da Petrobras. Isso com barril a $28. E a previsão é que o barril do petróleo vá a 80, e se estourar uma guerra no Oriente Médio entre Irã, que o Irã se envolva, o barril pode ir a $300. Só que nós não seremos mais donos, nem teremos soberania sobre essa riqueza. É esse o jogo. É um jogo das transnacionais. É um jogo do capital internacional, em que nós somos parte desse tabuleiro. Então,
Para concluir, eu quero concluir falando da resistência, que a gente precisa aprender com a nossa história. O atalho mais rápido para a derrota completa era a nossa divisão. E como é difícil juntar a esquerda, ou os que se apresentam como esquerda. Buscar os culpados para o golpe na esquerda só iria nos enfraquecer ainda mais. Ainda que a gente tenha aqui, não possa se deixar, não possa perder a memória dos erros cometidos, né? Como, por exemplo, dizer que todos os governos são iguais, ou que embarcar na onda da criminalização dos partidos, quando o que a gente mais precisa é politizar ainda mais a sociedade e não investir na sua despolitização. Hoje nós temos uma luta, várias lutas concretas, e uma delas é a liberdade de Lula. Não é Lula que está preso, gente. Por que tanto Frente Brasil Popular quanto Frente Povo Sem Medo se conseguiram constituir uma luta unitária em relação a isso? Porque não é Lula que está preso, é o que ele representa. Quem está preso são os nossos direitos trabalhistas. Quem está preso é a nossa soberania sobre os portos, os aeroportos, sobre o pré-sal, sobre a Amazônia. Não é Lula que está preso, quem está preso é o direito à escola pública, é o direito à universidade pública, é o direito à saúde pública. É isso que está preso à medida que os golpistas estão encaminhando, estão colocando em prática a privatização do SUS, o desmonte do SUS e entregando a educação para... A Croton não é uma empresa, a Croton é um fundo financeiro. São fundos financeiros que investem em fabricação de cerveja e em educação com a mesma lógica. São inimigos que a gente não consegue nem identificar. E ela não está comprando escolas públicas, ela está comprando editoras de livros didáticos. É por aí que vem a imposição da Base Nacional Curricular Comum, e nós precisamos fazer essas costuras e fazer essas relações, porque muita gente ainda não relaciona o golpe com a Base Nacional Curricular Comum, o golpe com o congelamento, com a redução do salário mínimo, o golpe com a volta para o mapa da fome, o golpe com os 14 milhões de desempregados. Ainda, e com um processo de militarização, porque se eu penso uma sociedade com alto índice de exclusão, eu preciso militarizar essa sociedade para domesticá-la, e eu domestico pela militarização e eu domestico pela religião, uma religião que tem como eixo doutrinário a obediência, e a ideia de que tudo custa dinheiro. É outra concepção religiosa que está em processo de construção, que destrói a empatia, que destrói a ideia de solidariedade, que destrói a ideia de coletivo e de luta coletiva, porque se eu pagar o carnê da prosperidade, eu vou resolver o meu problema. Se eu comprar isso, se eu comprar o isso ungido, o aquilo ungido, eu vou resolver o meu problema. Não há nenhuma perspectiva social. É quebrar essa ideia coletiva que também é o centro da doutrina neoliberal, que é essencial ao capitalismo. É a agudização, é a radicalização do individualismo, né? Porque a ideia de coletivo coloca para o capital uma organização que pode afrontá-la. E por isso, nosso movimento não pode ser um movimento só de vanguarda. Só vanguarda não vai mudar nada. Nós precisamos investir pesado na organização do Congresso do Povo. Cada município, porque o que é o projeto, o que é o movimento, o que é a mobilização proposta pela organização do Congresso do Povo Brasileiro?
é conversar com quem não é convertido, é conversar com quem não está aqui, com quem não está sindicalizado, com quem não tem sindicato nenhum, é conversar com o desempregado, é conversar com quem nunca se organizou, é conversar com as pessoas e explicar por que o botijão de gás vai a R$100. O que isso tem a ver com o golpe e com a privataria da Petrobras? Por que nós vamos pagar R$8 o litro da gasolina até o final do ano? Isso tem a ver com o golpe, com a privatização da Petrobras, com a desnacionalização da nossa economia. Então, aquela desnacionalização que o Fernando Henrique começou e que interrompeu nos governos, nesses governos do PT, volta com toda a força e com muito mais violência. Então, o Congresso do Povo Brasileiro é nossa tarefa em cada município deste país. Tem material, tem uma cartilha. A CUT produziu um material chamado Formigueiro, que discute o direito à cidade, o direito à educação de forma simples, direta. Não é material para sindicalista, é material para movimento ou para quem não está organizado em nenhum movimento. Então, a nossa expectativa, a nossa possibilidade de resistir e construir um novo período histórico está na nossa disposição e no quanto nós construirmos de unidade, construirmos unidade lá com o povo brasileiro, que ainda acha, que ainda está contaminado pelo ódio ao PT, ódio a Dilma, ódio a não sei o quê, cego, né? E levar lá para o município, lá para quem nunca debateu, para as comunidades, a discussão do impacto que o golpe tem na sua vida, na nossa vida, nas nossas dificuldades. Porque a PEC do teto, como o taxista falou, é teto só para os gastos sociais. Para o salário do judiciário não tem teto, para o salário dos militares não tem teto, e não tem teto para o pagamento dos juros da dívida. E para concluir mesmo, que o Arnaldo está tendo um infarto aqui, a dívida pública, a relação dívida-PIB, quando o Fernando Henrique virou presidente, era de 30% do PIB. Nós devíamos 30% do PIB brasileiro. Quando terminou o governo Fernando Henrique, nós devíamos 62% do PIB. Era o tamanho da nossa dívida, com toda a privataria que fizeram. Quando Lula assume, portanto, assume com uma relação dívida-PIB de 62% do PIB brasileiro comprometido com a dívida. Quando Lula conclui o mandato, ele deixa essa dívida em termos de 37%, 32%. A dívida-PIB, no final do governo Dilma, que pegou o auge da crise, chegou a 39%. Em 2 anos de golpe, a relação dívida e o PIB está de novo em 59%, quase 60%, em 2 anos. Para isso não tem teto. E quem é que ganha com isso? Os bancos. Está aqui uma notícia que eu estava acabando de ver. Os bancos voltaram a ter lucros exorbitantes. 17% foi o lucro médio dos bancos em 2017. Portanto, o sistema financeiro é quem ganha com o endividamento, é quem ganha com o fim da nossa soberania. Porque são eles, os agentes do golpe, os bobos dos batedores de panela, foram os patos da história. Porque os verdadeiros agentes foram os agentes financeiros internacionais e as transnacionais que dominam o capital. São 800 empresas que dominam o capital no planeta. São esses nossos inimigos, eles não têm cara. Tá? Então, construir unidade pressupõe que o povo compreenda que nós é que somos o lado certo da história e que a nossa luta é que é justa e que essa resistência precisa ser construída. Ou seremos refugiados
num território ocupado e tratados como estrangeiros em nosso próprio país.